Você sabia que muitas decisões importantes da computação, como alocar recursos, criar senhas ou planejar rotas eficientes, dependem de um simples princípio matemático, que talvez até você conheça, mas ainda não esteja usando direito? Hoje nós vamos começar uma nova jornada aqui no canal, uma nova playlist. Nós vamos entrar no mundo da otimização combinatória. E tudo começa com uma regra fundamental, a regra do produto. Nós vamos começar essa playlist com a regra do produto, a regra da soma, o princípio da inclusão e exclusão e o princípio da casa dos pombos. Então, para entender melhor sobre a regra do produto, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E vamos começar pelo básico, que é a regra do produto. E o que ela diz? Ela diz que se uma tarefa pode ser feita de m formas e uma segunda tarefa pode ser feita de n formas, então as duas juntas podem ser feitas de m vezes n formas. Então imagine o seguinte, imagine que você tem que escolher entre uma camisa, onde você tem 3 opções, e uma calça, que você tem 4 opções. Quantas formas diferentes você tem de se vestir, combinando as calças e as camisas? Se você tem 3 calças e 4 camisas, você vai ter 4 vezes 3, que são 12 formas diferentes de se vestir. Outro exemplo, se você quer ir do ponto A para o ponto C, mas para isso precisa passar pelo ponto B no meio, e você tem 3 formas de sair de A e chegar em B, e 2 formas de sair de B e chegar em C, então você vai ter 6 formas diferentes de sair de A e chegar em C, porque 3 vezes 2 é 6. Outro exemplo, se você vai num restaurante e tem que escolher entre entrada, prato principal e sobremesa, e você tem 2 opções de entrada, 4 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa, qual que é o número de possibilidades de refeições diferentes que você pode fazer? Nesse caso, você usa a regra do produto, porque vai ser 2 vezes 4 vezes 3, que vai dar 24. Mas para que isso serve para a computação? Na computação, a análise combinatória aparece em diversos lugares. Por exemplo, eu quero saber quantas possibilidades um algoritmo precisa verificar para encontrar todas as soluções possíveis de um problema. Na criptografia, por exemplo, eu quero saber quão difícil é descobrir uma senha. Em banco de dados, por exemplo, eu quero contar as combinações de join entre tabelas. Se você está gostando desse assunto, se interessou por análise combinatória, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana nós vamos lançar um vídeo novo sobre otimização combinatória. Agora observe um ponto interessante. Lembra que eu falei que a regra do produto está relacionada ao número de possibilidades de fazer uma tarefa e o número de possibilidades de fazer a segunda tarefa, né, combinadas? Lembra que eu usei o E? E qual que é a ideia desse E? Né? O que eu quero mostrar para vocês? É que tudo na computação, quando tem um E, é sinônimo de multiplicação. Isso funciona também quando você usa até a álgebra de Boole, que eu falei no começo do canal. Na álgebra de Boole, o E ele é um ponto. Por exemplo, A e B vai ser A ponto B, porque o ponto, né, dá no sentido de multiplicação, né, multiplicar. E essa ideia também está relacionada à teoria dos conjuntos. Lembra daquele conceito chamado produto cartesiano, que dizia o seguinte: se eu tenho um conjunto com 2 elementos, por exemplo, A e B, e um segundo conjunto com 3 elementos, por exemplo, 1, 2 e 3, e eu quero fazer o produto cartesiano do primeiro com o segundo, qual que vai ser a resposta? Vai ser A1, A2, A3, B1, B2, B3. E qual que é o tamanho desse conjunto? Quantos pares ordenados tem esse produto cartesiano? Tem 6, né? Porque 3 vezes 2. Que são todas as possibilidades de fazer a primeira tarefa, né? Por exemplo, que seria do primeiro conjunto, que é A e B, com da segunda tarefa,
que é o 1, 2, 3. E eu podia pensar diferente, eu podia pensar nas calças e nas camisas, né? Então eu tenho 3 calças e 4 camisas, eu colocaria um conjunto de calças e um conjunto de camisas, e o produto cartesiano deles teria exatamente 12 pares ordenados, porque no produto cartesiano, né, eu estou multiplicando. E essa é a analogia que eu quero fazer para vocês entre teoria de conjuntos, álgebra de Boole e análise combinatória. Vamos começar agora a fazer alguns exercícios de regra do produto. E vamos começar com exercícios onde pode haver repetição de elementos. Por exemplo, imagine um auditório onde cada cadeira tem que ser etiquetada com uma letra e um número. Uma letra do alfabeto e um número de 1 a 100. Qual que pode ser a capacidade máxima desse auditório? Como é que eu faço isso? Por exemplo, se esse auditório tem que começar com uma letra, quantas letras eu tenho? Qual que é o número de possibilidades de letras que existem no nosso alfabeto? 26. E qual que é a possibilidade de números que existem? Entre 1 e 100 são 100. Então a resposta vai ser 26 vezes 100. Eu gosto de fazer colocando um tracinho embaixo e dizendo em cima qual que é o número de possibilidades. Observa que eu vou colocar 26 em cima de um tracinho vezes 100 em cima do outro tracinho. Então 26 vezes 100 é igual a 2.600. Outro exemplo. Quantas placas de carro nós podemos fazer quando eu tenho 3 letras seguidas por 4 algarismos? Se eu tenho 3 letras primeiro, e em cada posição eu posso colocar uma das 26 letras possíveis, e eu posso repetir, né? Porque eu posso ter A, por exemplo, A, C, não tem problema. Se eu posso repetir, eu vou ter 26 na primeira posição, vezes 26 na segunda, vezes 26 na terceira. E para cada algarismo, eu vou ter 10 possibilidades, de 0 até 9. Então, qual que vai ser a resposta? 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar mais de 17 milhões de possibilidades. Outro exemplo mais ligado à computação. Quantos bits de comprimento 7 existem? Quer dizer, um bit, né, ele é 0 ou 1. Então, eu tenho 7 bits. No primeiro bit, eu tenho 2 possibilidades, né? 0 ou 1. Então, eu vou colocar lá 2. Porque eu tenho só 2 possibilidades. Na segunda posição, eu também tenho 2 possibilidades, 0 ou 1. Então eu vou colocar 2. E vou utilizar o mesmo raciocínio para todas as outras 5. Então qual que vai ser a resposta? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai dar 2 elevado a 7, que é 128. E agora vamos começar a segunda parte dos exercícios sobre regra do produto. Na primeira parte, a gente supôs que a gente poderia repetir os elementos. Por exemplo, se eu queria repetir as letras de uma placa, eu poderia colocar A, por exemplo. Agora vamos supor que a gente não pode mais repetir tanto as letras quanto os números. Então imagine aquele caso que a gente mostrou antes, onde eu tenho uma placa que tem 3 letras e 4 dígitos. Só que no caso anterior, eu podia repetir tanto as letras quanto os dígitos. Mas agora eu não posso mais, quer dizer, eu não posso ter nenhuma letra igual a outra e nenhum algarismo, nenhum dígito igual ao outro. Nesse caso, quantas possibilidades eu tenho? Para esse caso, nós vamos usar a regra do produto também. E eu também vou dividir em 3 posições para as letras, porque uma placa, né, na nossa placa tem 3 posições de letras, e depois 4 de números. A primeira letra, eu tenho 26 possibilidades, do A ao Z. Mas se não pode haver repetição, na segunda, eu não vou ter mais 26, eu só posso ter 25, porque uma eu já gastei. Então, na segunda posição de letras, eu vou ter 25 possibilidades. E na terceira, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter 24. E para os algarismos, para os dígitos? O primeiro dígito eu tenho de 0 a 9. Então eu tenho 10 possibilidades. Mas o segundo, como eu já gastei algum algarismo, por exemplo, eu escolhi o 3. Se eu já escolhi o 3, eu não posso mais escolher o 3. Então eu não tenho mais 10 possibilidades. Eu só vou ter 9 possibilidades.
Seguindo o mesmo raciocínio, no terceiro algarismo eu só vou ter 8 possibilidades e no quarto somente 7. E qual que vai ser a resposta? Pela regra do produto, basta multiplicar 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E esse foi o nosso vídeo sobre regra do produto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a regra da soma. E vamos misturar exercícios que contemplam tanto a regra da soma quanto a regra do produto. Então, para continuar nesse assunto, não perca o nosso próximo vídeo.